Aristóteles. Política. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão. Prefácio. A obra política de Aristóteles é uma das obras filosóficas mais importantes e influentes da história. Neste livro, Aristóteles explora e analisa diversos aspectos da política, da sociedade e da organização do Estado. Começando pela família e a aristocracia familiar, até chegar à organização do Estado, sempre enfatizando a relação senhor e servo como uma cooperação que é boa tanto para o senhor, como para o servo, como para a constituição do organismo social superior. O audiolivro é como se segue. Livro 1. Seção 1. Todo Estado é uma comunidade de algum tipo, e toda comunidade é estabelecida com vista a algum bem, pois a humanidade sempre age para obter aquilo que considera bom. Mas, se todas as comunidades visam a algum bem, o Estado ou comunidade política, que é o mais elevado de todos e que abrange todas as outras, visa ao bem em maior grau do que qualquer outro, e também ao bem supremo. Algumas pessoas pensam que as qualificações de um estadista, rei, chefe de família e mestre são as mesmas, e que diferem não em espécie, mas apenas no número de seus súditos. Por exemplo, o governante de poucos é chamado de mestre, o administrador de uma casa por um número ainda maior, e um estadista ou rei, por ainda mais pessoas, como se não houvesse diferença entre uma grande família e um pequeno estado. A distinção que é feita entre o rei e o estadista é a seguinte: quando o governo é pessoal, o governante é um rei. Quando, de acordo com as regras da ciência política, os cidadãos governam e são governados por sua vez, então ele é chamado de estadista. Mas tudo isso é um equívoco, pois os governos diferem em espécie, como ficará evidente para qualquer pessoa que considera a questão de acordo com o método que nos tem guiado até agora. Assim como em outros campos da ciência, também na política, o composto deve sempre ser resolvido nos elementos simples, ou partes mínimas do todo. Devemos, portanto, analisar os elementos dos quais o Estado é composto, para que possamos ver em que os diferentes tipos de governo diferem uns dos outros e se algum resultado científico pode ser alcançado sobre cada um deles. Seção 2. Aquele que considera as coisas em seu primeiro crescimento e origem, seja um estado ou qualquer outra coisa, obterá a visão mais clara delas. Em primeiro lugar, deve haver uma união daqueles que não podem existir um sem o outro, a saber, do masculino e do feminino, para que a raça possa continuar, e essa é uma união que é formada, não por intenção deliberada, mas porque, em comum com outros animais e plantas, a humanidade tem um desejo natural de deixar para trás uma imagem de si mesma, e do governante natural e do súdito, para que ambos possam ser preservados. Pois aquilo que pode prever pelo exercício da mente é por natureza destinado a ser senhor e mestre, e aquilo que pode, com seu corpo, dar efeito a tal previsão é um súdito, por natureza, um escravo. Assim, senhor e escravo têm o mesmo interesse. Agora, a natureza distinguiu entre a mulher e o escravo. Pois ela não é avarenta, como o ferreiro que molda a faca de Delfos para muitos usos. Ela faz cada coisa para um único uso, e todo instrumento é melhor feito quando destinado a um e não a muitos usos. Mas entre os bárbaros não se faz distinção entre mulheres e escravos, porque não há governante natural entre eles. Eles são uma comunidade de escravos, homens e mulheres. Portanto, os poetas dizem que é certo que os helênicos devam governar sobre os bárbaros, como se pensassem que o bárbaro e o escravo fossem naturalmente um só. Dessas duas relações entre homem e mulher, mestre e escravo, a primeira coisa que surge é a família, e Hesíodo está certo quando diz que, primeiramente casa e esposa, depois um boi para o arado, pois o boi é o escravo do homem pobre. A família é a associação estabelecida pela natureza para o suprimento das necessidades diárias dos homens, e seus membros são chamados por carondas como, abre aspas, companheiros do armário, fecha aspas. E por Epimênides, o cretense, de, abre aspas, companheiros do coxo, fecha aspas. Mas quando várias famílias se unem, a associação tem como objetivo algo além do suprimento das necessidades diárias. A primeira sociedade a ser formada é a vila. E a forma mais natural da vila parece ser a de uma colônia da família, composta pelos filhos e netos, que são ditos serem amamentados com o mesmo leite. E é por isso que os estados helênicos eram originalmente governados por reis.
porque os helênicos estavam sob governo real antes de se unirem, como os bárbaros ainda estão. Cada família é governada pelo mais velho, e portanto, nas colônias da família, a forma de governo real prevaleceu porque eram do mesmo sangue. Como Homero diz. Abre aspas. Cada um dá leis a seus filhos e às suas esposas. Fecha aspas. Pois eles viviam dispersos, como era o costume nos tempos antigos. Por isso, dizem os homens que os deuses têm um rei, porque eles próprios são ou foram, em tempos antigos, governados por um rei. Pois eles imaginam, não apenas as formas dos deuses, mas seus modos de vida como sendo semelhantes aos seus próprios. Quando várias vilas se unem em uma única comunidade completa, suficientemente grande para ser quase ou totalmente autossuficiente, o Estado surge, originando-se das necessidades básicas da vida e continuando a existir em busca de uma vida boa. E, portanto, se as formas anteriores de sociedade são naturais, também é o Estado, pois é o fim delas, e a natureza de uma coisa é o seu fim. Pois o que cada coisa é, quando totalmente desenvolvida, chamamos de sua natureza, quer estejamos falando de um homem, de um cavalo ou de uma família. Além disso, a causa final e o fim de uma coisa é o melhor, e ser autossuficiente é um fim e o melhor. Daí fica evidente que o Estado é uma criação da natureza, e que o homem, por natureza, é um animal político. E aquele que, por natureza e não por mero acidente, está sem um Estado, é um homem mau ou acima da humanidade. Ele é como o sem tribo, sem lei, sem lar, que Homero denuncia. O proscrito natural é imediatamente um amante da guerra. Ele pode ser comparado a uma peça isolada no jogo de damas. Agora, que o homem é mais um animal político do que as abelhas ou qualquer outro animal gregário, isso é evidente. A natureza, como frequentemente dizemos, não faz nada em vão, e o homem é o único animal a quem ela dotou com o dom da fala. E enquanto apenas a voz é apenas um indicativo de prazer ou dor, e é encontrada, portanto, em outros animais, pois sua natureza atinge a percepção de prazer e dor e a intimação entre eles, e nada além disso, o poder da fala é destinado a expor o que é vantajoso e desvantajoso, e portanto também o justo e o injusto. É uma característica do homem que apenas ele tenha algum senso de bom e mal, de justo e injusto, e coisas semelhantes, e a associação de seres vivos que tem esse senso cria uma família e um Estado. Além disso, o Estado é, por natureza, claramente anterior à família e ao indivíduo, pois o todo é necessariamente anterior à parte. Por exemplo, se o corpo todo for destruído, não haverá pé ou mão, exceto em um sentido equívoco, como poderíamos falar de uma mão de pedra, pois quando destruída, a mão não será melhor que isso. Mas as coisas são definidas por sua ação e poder, e não devemos dizer que elas são iguais quando não têm mais sua qualidade própria, mas apenas que elas têm o mesmo nome. A prova de que o Estado é uma criação da natureza e anterior ao indivíduo é que o indivíduo, quando isolado, não é autossuficiente, e, portanto, ele é como uma parte em relação ao todo. Mas aquele que é incapaz de viver em sociedade, ou que não tem necessidade porque é suficiente para si mesmo, deve ser ou uma besta ou um deus. Ele não é parte de um Estado. Um instinto social está implantado em todos os homens por natureza, e ainda assim aquele que primeiro fundou o Estado foi o maior dos benfeitores. Pois o homem, quando aperfeiçoado, é o melhor dos animais, mas, quando separado da lei da justiça, ele é o pior de todos, pois a injustiça armada é a mais perigosa, e ele está equipado desde o nascimento com armas, destinadas a serem usadas pela inteligência e pela virtude, que ele pode usar para os fins mais terríveis. Portanto, se ele não tiver virtude, ele é o mais profano e o mais selvagem dos animais, e o mais cheio de luxúria e gula. Mas a justiça é o elo entre os homens nos estados, pois a administração da justiça, que é a determinação do que é justo, é o princípio da ordem na sociedade política. Seção 3. Vendo então que o Estado é composto por famílias, antes de falar sobre o Estado, devemos falar sobre a administração da família. As partes da administração da família correspondem às pessoas que compõem a família, e uma família completa consiste de escravos e homens livres. Agora, devemos começar examinando tudo em seus elementos mais simples possíveis. E as primeiras e mais simples partes de uma família são mestre e escravo, marido e esposa, pai e filhos. Portanto, devemos considerar o que cada uma dessas três relações é e deve ser. Quero dizer, a relação de mestre e servo, a relação conjugal e, em terceiro lugar, a relação procriadora. E há outro elemento de uma família, a chamada arte de adquirir riqueza, que, segundo alguns, é idêntica à administração da família, segundo outros, uma parte principal dela. A natureza dessa arte também terá que ser considerada por nós.
Vamos falar primeiro do mestre e do escravo, atendendo às necessidades da vida prática e também buscando alcançar uma teoria melhor de sua relação do que existe atualmente. Pois alguns têm a opinião de que o domínio de um mestre é uma ciência, e que a administração de uma família, o senhorio de escravos e o governo político e real, como eu estava dizendo no início, são todos a mesma coisa. Outros afirmam que o domínio de um mestre sobre os escravos é contrário à natureza, e que a distinção entre escravo e homem livre existe apenas por lei e não por natureza, e sendo uma interferência com a natureza, é injusto. Seção 4. A propriedade é uma parte do agregado familiar, e a arte de adquirir propriedade é parte da arte de gerir o agregado familiar. Pois nenhum homem pode viver bem, ou mesmo viver de todo, a menos que esteja provido das necessidades. E assim como nas artes que têm uma esfera definida, os trabalhadores devem ter seus próprios instrumentos apropriados para a realização de seu trabalho, assim também é na gestão de um agregado familiar. Agora, os instrumentos são de várias espécies. Alguns são vivos, outros inanimados. No leme, o piloto de um navio tem um instrumento inanimado, no vigia, um instrumento vivo, pois nas artes o servo é uma espécie de instrumento. Assim, também, uma posse é um instrumento para manter a vida. E assim, na organização da família, um escravo é uma posse viva, e a propriedade é um número desses instrumentos. E o servo é ele mesmo um instrumento que tem precedência sobre todos os outros instrumentos. Pois se cada instrumento pudesse realizar seu próprio trabalho, obedecendo ou antecipando a vontade dos outros, como as estátuas de Dédalo ou os tripés de Hefesto, que, diz o poeta, entraram na Assembleia dos Deuses por vontade própria. Se, da mesma forma, o tear tecesse, e o plectro tocasse a lira sem uma mão para guiá-los, os principais artesãos não precisariam de servos, nem os mestres de escravos. Aqui, no entanto, outra distinção deve ser feita. Os instrumentos comumente chamados de instrumentos são instrumentos de produção, enquanto uma posse é um instrumento de ação. O tear, por exemplo, não é apenas útil, mas algo mais é feito por ele, enquanto de uma peça de roupa ou de uma cama apenas o uso. Além disso, como a produção e a ação são diferentes em espécie e ambas requerem instrumentos, os instrumentos que elas empregam também devem diferir em espécie. Mas a vida é ação e não produção, e, portanto, o escravo é o ministro da ação. Novamente, uma posse é falada como uma parte é falada, pois a parte não é apenas uma parte de algo mais, mas pertence inteiramente a ela. Isso também é verdade para uma posse. O mestre é apenas o mestre do escravo. Ele não pertence a ele, enquanto o escravo não é apenas escravo de seu mestre, mas pertence inteiramente a ele. Daí vemos qual é a natureza e a função de um escravo. Aquele que não é por natureza seu próprio homem, mas de outra pessoa, é por natureza um escravo. E pode-se dizer que ele é homem de outra pessoa, que, sendo um ser humano, também é uma posse. E uma posse pode ser definida como um instrumento de ação, separável do possuidor. Seção 5. Mas há alguém que, por natureza, esteja destinado a ser escravo, e para quem tal condição seja conveniente e correta, ou, ao contrário, não é toda a escravidão uma violação da natureza. Não há dificuldade em responder a essa pergunta, com base tanto na razão quanto nos fatos. Pois que alguns devam governar e outros devam ser governados é algo não apenas necessário, mas também conveniente. Desde o momento de seu nascimento, alguns são destinados à submissão, outros ao governo. Existem muitos tipos tanto de governantes quanto de súditos, e o melhor governo é aquele que é exercido sobre súditos melhores. Por exemplo, governar homens é melhor do que governar animais selvagens, pois o trabalho é melhor quando executado por trabalhadores melhores, e quando um homem governa e outro é governado, pode-se dizer que eles têm um trabalho, pois em todas as coisas que formam um todo composto e que são compostas de partes, seja contínuas ou discretas, surge uma distinção entre o elemento governante e o elemento governado. Tal dualidade existe em seres vivos, mas não apenas neles. Ela se origina da constituição do universo. Mesmo em coisas que não possuem vida, há um princípio governante, como em um modo musical. Mas estamos nos desviando do assunto. Portanto, vamos nos restringir ao ser vivo, que, em primeiro lugar, consiste de alma e corpo. E desses dois, um é por natureza o governante, e o outro o governado. Mas então devemos procurar as intenções da natureza nas coisas que mantêm sua natureza, e não nas coisas que estão corrompidas. E, portanto, devemos estudar o homem que está no estado mais perfeito, tanto de corpo quanto de alma, pois nele veremos a verdadeira relação entre os dois.
Embora em naturezas ruins ou corrompidas, o corpo muitas vezes parecerá governar sobre a alma, porque estão em uma condição mais antinatural. Em todo caso, podemos observar em seres vivos tanto um governo despótico quanto um governo constitucional, pois a alma governa o corpo com um governo despótico, enquanto a mente governa os apetites com um governo constitucional e real. E é claro que o governo da alma sobre o corpo, e da mente e do elemento racional sobre o elemento passional, é natural e conveniente, enquanto a igualdade entre os dois, ou o governo do inferior é sempre prejudicial. O mesmo vale para animais em relação aos homens, pois animais domesticados têm uma natureza melhor do que animais selvagens, e todos os animais domesticados estão em melhor situação quando são governados por homens, pois assim eles são preservados. Novamente, o masculino é superior por natureza, e o feminino inferior. E um governa, e o outro é governado. Esse princípio, por necessidade, se estende a toda a humanidade. Portanto, onde há uma diferença como é existente entre a alma e o corpo, ou entre homens e animais, como no caso daqueles cujo negócio é usar o corpo e que não podem fazer nada melhor, o tipo inferior é, por natureza, escravo, e é melhor para eles, assim como para todos os inferiores, que eles estejam sob o governo de um mestre. Pois aquele que pode ser, e portanto é, de outro, e aquele que participa de um princípio racional suficiente para compreender, mas não para possuir, tal princípio, é um escravo por natureza. Enquanto os animais inferiores nem mesmo podem compreender um princípio, eles obedecem aos seus instintos. E, de fato, o uso feito de escravos e de animais domesticados não é muito diferente, pois ambos, com seus corpos, servem às necessidades da vida. A natureza gostaria de distinguir entre os corpos dos homens livres e dos escravos, tornando um forte para o trabalho servil, o outro heredo, e embora inútil para tais serviços, útil para a vida política nas artes tanto da guerra quanto da paz. Mas o oposto frequentemente acontece, alguns têm as almas e outros têm os corpos dos homens livres. E, sem dúvida, se os homens diferissem uns dos outros apenas nas formas de seus corpos tanto quanto as estátuas dos deuses diferem dos homens, todos reconheceriam que a classe inferior deveria ser escrava da classe superior. E se isso é verdade para o corpo, quanto mais justo seria que uma distinção semelhante existisse na alma. Mas a beleza do corpo é vista, enquanto a beleza da alma não é vista. É claro, então, que alguns homens são, por natureza, livres, e outros são escravos, e que para estes últimos a escravidão é tanto conveniente quanto correta. Seção 6. Mas aqueles que têm a visão oposta estão de certa forma certos em seus argumentos, como pode ser facilmente visto. Pois as palavras escravidão e escravo são usadas em dois sentidos. Há um escravo ou escravidão por lei, bem como por natureza. A lei da qual falo é uma espécie de convenção, a lei pela qual tudo que é tomado em guerra é suposto pertencer aos vencedores. Mas esse direito muitos juristas questionam, assim como questionariam um orador que apresentasse uma medida inconstitucional. Eles detestam a noção de que, porque um homem tem o poder de fazer violência e é superior em força bruta, outro deve ser seu escravo e subordinado. Até mesmo entre filósofos há uma diferença de opinião. A origem da disputa, e o que faz com que as visões invadam o território umas das outras, é a seguinte: em certo sentido, a virtude, quando dotada de meios, tem efetivamente o maior poder de exercer força. E como o poder superior é encontrado apenas onde há uma excelência superior de algum tipo, o poder parece implicar virtude, e a disputa é simplesmente sobre justiça, pois é devido a uma parte identificar justiça com boa vontade, enquanto a outra a identifica com o mero domínio do mais forte. Se essas visões forem apresentadas separadamente, as outras visões não têm força ou plausibilidade contra a visão de que o superior em virtude deve governar ou ser mestre. Outros, se apegando, como pensam, simplesmente a um princípio de justiça, pois lei e costume são uma espécie de justiça, assumem que a escravidão de acordo com o costume de guerra é justificada pela lei, mas ao mesmo tempo negam isso. E se a causa da guerra for injusta? E novamente, ninguém jamais diria que é um escravo aquele que não é digno de ser escravo. Se fosse esse o caso, homens de alta posição seriam escravos e os filhos de escravos, se eles ou seus pais fossem capturados e vendidos. Portanto, os helenos não gostam de chamar os helenos de escravos, mas restringem o termo aos bárbaros. No entanto, ao usar essa linguagem, eles realmente se referem ao escravo natural de quem falamos no início, pois deve ser admitido que alguns são escravos em todos os lugares, outros em nenhum lugar. O mesmo princípio se aplica à nobreza.
Os helenos se consideram nobres em qualquer lugar, e não apenas em seu próprio país, mas consideram os bárbaros nobres apenas quando estão em casa, o que implica que existem dois tipos de nobreza e liberdade, uma absoluta e outra relativa. A Helena de Teodertes diz: abre aspas. Quem ousaria me chamar de serva, eu que sou descendente dos deuses em ambos os lados? Fecha aspas. O que isso significa, senão que eles distinguem liberdade e escravidão, nobreza e nascimento humilde, pelos dois princípios do bem e do mal? Eles pensam que, assim como homens e animais geram homens e animais, assim também de homens bons nasce um homem bom. Mas isso é algo que a natureza, embora possa tensionar, nem sempre consegue realizar. Vemos então que há alguma base para essa diferença de opinião, e que nem todos são escravos por natureza ou homens livres por natureza, e também que em alguns casos há uma distinção marcada entre as duas classes, tornando expediente e correto que um seja escravo e os outros sejam mestres. O primeiro praticando a obediência, os outros exercendo a autoridade e o senhorio que a natureza pretendia que eles tivessem. O abuso dessa autoridade é prejudicial para ambos, pois os interesses da parte e do todo, do corpo e da alma, são os mesmos, e o escravo é uma parte do mestre, uma parte viva, mas separada de sua estrutura corporal. Portanto, onde a relação de mestre e escravo entre eles é natural, eles são amigos e têm um interesse comum, mas onde ela se baseia apenas na lei e na força, o contrário é verdadeiro. Seção 7. As observações anteriores são suficientes para mostrar que o domínio de um mestre não é um domínio constitucional, e que todos os diferentes tipos de domínio não são, como alguns afirmam, iguais entre si. Pois há um domínio exercido sobre indivíduos que são naturalmente livres, e outro domínio exercido sobre aqueles que são naturalmente escravos. O domínio dentro de um lar é semelhante a uma monarquia, já que cada lar está sob a autoridade de uma única pessoa, enquanto o domínio constitucional é um governo de homens livres e iguais. O mestre não é chamado de mestre porque possui ciência, mas sim porque possui um certo caráter, e o mesmo se aplica ao escravo e ao homem livre. Ainda assim, pode haver uma ciência para o mestre e uma ciência para o escravo. A ciência do escravo seria aquela ensinada pelo homem de Siracusa, que ganhava dinheiro instruindo os escravos em suas tarefas cotidianas. E esse conhecimento pode ser ampliado para incluir culinária e outras artes servis. Pois algumas tarefas são mais necessárias, outras mais honrosas, como diz o provérbio: escravo antes do escravo, mestre antes do mestre. Mas todas essas áreas de conhecimento são servis. Da mesma forma, há uma ciência do mestre, que ensina o uso dos escravos, pois o mestre, como tal, está preocupado não com a aquisição, mas com o uso deles. No entanto, essa suposta ciência não é algo grandioso ou maravilhoso. O mestre só precisa saber como ordenar aquilo que o escravo deve executar. Portanto, aqueles que ocupam posições que os isentam do trabalho têm administradores para cuidar de seus lares, enquanto se dedicam à filosofia ou à política. Mas a arte de adquirir escravos, quero dizer, adquiri-los de forma justa, difere tanto da arte do mestre quanto da arte do escravo, sendo uma espécie de caça ou guerra. Isso é o suficiente sobre a distinção entre mestre e escravo. Seção 8. Vamos agora investigar a propriedade em geral e a arte de obter riquezas, de acordo com nosso método habitual, pois foi mostrado que o escravo é uma parte da propriedade. A primeira questão é se a arte de obter riquezas é a mesma que a arte de administrar um lar, ou se é instrumental a ela. E se for o último caso, se é de forma semelhante à arte de fazer lançadeiras, que é instrumental para a arte do tecelão, ou se é de forma semelhante à fundição de bronze, que é instrumental para a arte do escultor, pois elas não são instrumentais da mesma maneira, uma fornecendo ferramentas e a outra fornecendo material. E por material entende-se o substrato a partir do qual qualquer trabalho é feito, assim como a lã é o material do tecelão e o bronze é um material do escultor. Agora, é fácil perceber que a arte de administrar um lar não é idêntica à arte de obter riquezas, pois uma usa o material que a outra fornece. Pois a arte que utiliza os recursos do lar não pode ser outra senão a arte de administrar um lar. No entanto, há uma dúvida se a arte de obter riquezas é uma parte da administração doméstica ou uma arte distinta. Se aquele que obter riquezas precisa considerar de onde a riqueza e a propriedade podem ser adquiridas, mas existem muitos tipos de propriedade e riquezas, então a agricultura e o cuidado e provisão de alimentos em geral são partes da arte de obter riquezas ou são artes distintas?
Além disso, existem muitos tipos de alimentos, e, portanto, existem muitos tipos de vidas tanto de animais quanto de pessoas. Todos eles precisam de alimentos, e as diferenças em seus alimentos geraram diferenças em seus modos de vida. Pois entre os animais, alguns são gregários e outros são solitários. Eles vivem de acordo com a maneira que melhor os sustenta, dependendo se são carnívoros, herbívoros ou onívoros, e seus hábitos são determinados pela natureza de tal maneira que possam obter com maior facilidade o alimento de sua escolha. No entanto, como espécies diferentes têm gostos diferentes, as mesmas coisas não são naturalmente agradáveis para todos eles. Portanto, as vidas dos animais carnívoros ou herbívoros também diferem entre si. Nas vidas das pessoas também há uma grande diferença. Os mais preguiçosos são os pastores, que levam uma vida ociosa e obtêm sua subsistência sem esforço dos animais domesticados. Suas manadas tendo que vagar de um lugar para outro em busca de pasto, eles são obrigados a segui-las, cultivando uma espécie de fazenda móvel. Outros se sustentam caçando, o que ocorre de diferentes maneiras. Alguns, por exemplo, são bandidos, outros, que moram perto de lagos, pântanos, rios ou mares com peixes, são pescadores, e outros vivem caçando pássaros ou animais selvagens. A maioria obtém seu sustento dos frutos cultivados do solo. Esses são os modos de subsistência predominantes entre aqueles cuja indústria surge naturalmente e cuja alimentação não é adquirida por meio de troca e comércio varejista. Há o pastor, o agricultor, o bandido, o pescador, o caçador. Alguns conseguem uma subsistência confortável com duas ocupações, suprindo as deficiências de uma com outra. Assim, a vida de um pastor pode ser combinada com a de um bandido, a vida de um agricultor com a de um caçador. Outros modos de vida são combinados da mesma forma, conforme as necessidades dos homens exigirem. A propriedade, no sentido de um sustento básico, parece ser dada pela própria natureza a todos, tanto quando nascem quanto quando crescem. Pois alguns animais geram, junto com sua prole, comida suficiente para durar até que eles sejam capazes de se sustentar. Os animais vermíparos ou ovíparos são um exemplo disso, e os animais vivíparos têm, até certo ponto, um suprimento de comida para seus filhotes em si mesmos, chamado leite. Da mesma forma, podemos inferir que, após o nascimento dos animais, as plantas existem por causa deles, e que os outros animais existem por causa do homem, os domesticados para uso e alimento, os selvagens, se não todos, pelo menos a maioria deles, para alimento e para a provisão de roupas e vários instrumentos. Agora, se a natureza não produz nada incompleto ou em vão, a inferência deve ser que ela criou todos os animais por causa do homem. E, assim, em certo ponto de vista, a arte da guerra é uma arte natural de aquisição, pois a arte da aquisição inclui a caça, uma arte que devemos praticar contra animais selvagens e contra homens que, embora destinados pela natureza a serem governados, não se submetem, pois uma guerra desse tipo é naturalmente justa. Portanto, há um tipo de arte de aquisição que, por natureza, faz parte da administração de um lar, na medida em que a arte de administração de um lar deve encontrar prontos para uso, ou fornecer ela mesma, coisas necessárias para a vida e úteis para a comunidade da família ou do Estado, como podem ser armazenadas. Esses são os elementos das verdadeiras riquezas, pois a quantidade de propriedade necessária para uma boa vida não é ilimitada, embora Solon, em um de seus poemas, diga que, abre aspas, não há limite para a riqueza fixado para o homem. Fecha aspas. Mas há um limite fixado, assim como nas outras artes, pois os instrumentos de qualquer arte nunca são ilimitados, nem em número nem em tamanho, e as riquezas podem ser definidas como um número de instrumentos a serem usados em um lar ou em um estado. E assim vemos que há uma arte natural de aquisição que é praticada pelos administradores de lares e pelos estadistas. E qual é a razão disso? Seção 9. Existe outra variedade da arte da aquisição que é comumente e corretamente chamada de arte de obter riquezas e que de fato sugeriu a ideia de que as riquezas e a propriedade não têm limite. Embora estejam intimamente relacionadas com a anterior, muitas vezes são identificadas como sendo a mesma coisa. No entanto, embora não sejam muito diferentes, também não são as mesmas. O tipo já descrito é dado pela natureza, enquanto o outro é adquirido por meio da experiência e da arte. Vamos iniciar nossa discussão sobre essa questão com as seguintes considerações. De tudo o que possuímos, existem dois usos. Ambos pertencem à coisa em si, mas não da mesma maneira, pois um é o uso próprio e o outro é o uso impróprio ou secundário. Por exemplo, um sapato é usado para calçar e também é usado para trocar. Ambos são usos do sapato.
Aquele que dá um sapato em troca de dinheiro ou comida para alguém que precisa está, de fato, usando o sapato como um sapato, mas esse não é o seu propósito próprio ou primário, pois um sapato não é feito para ser um objeto de troca. O mesmo pode ser dito de todas as posses, pois a arte da troca se estende a todas elas, e ela surge inicialmente do que é natural, da circunstância de que alguns têm pouco demais e outros têm excesso. Daí podemos inferir que o comércio varejista não é uma parte natural da arte de obter riquezas. Se fosse, as pessoas teriam deixado de trocar quando tivessem o suficiente. Na comunidade inicial, que é a família, essa arte obviamente não tem utilidade, mas começa a ser útil quando a sociedade cresce. Pois os membros da família originalmente tinham todas as coisas em comum. Mais tarde, quando a família se dividiu em partes, as partes compartilharam muitas coisas, e diferentes partes possuíam coisas diferentes, que precisavam trocar pelo que queriam. Uma espécie de troca que ainda é praticada entre nações bárbaras, que trocam entre si apenas as necessidades básicas da vida e nada mais. Dando e recebendo vinho, por exemplo, em troca de moedas, e coisas do tipo. Esse tipo de troca não faz parte da arte de obter riquezas e não é contrário à natureza, mas é necessário para a satisfação das necessidades naturais dos homens. A outra forma mais complexa de troca surgiu, como poderia ser inferido, da mais simples. Quando os habitantes de um país se tornaram mais dependentes daqueles de outro país e passaram a importar o que precisavam e exportar o que tinham em excesso, o dinheiro necessariamente passou a ser usado. Pois as várias necessidades da vida não são facilmente transportadas, e assim os homens concordaram em empregar em suas transações uns com os outros algo que fosse intrinsecamente útil e facilmente aplicável aos propósitos da vida, como ferro, prata e coisas do tipo. Inicialmente, o valor dessas coisas era simplesmente medido pelo tamanho e peso, mas com o tempo eles colocaram uma marca nelas, para poupar o trabalho de pesá-las e marcar seu valor. Quando o uso da moeda foi descoberto, a partir da troca de artigos necessários, surgiu a outra arte de obter riquezas, ou seja, o comércio varejista, que provavelmente era simples no início, mas se tornou mais complicado assim que os homens aprenderam por experiência de onde e por meio de quais trocas poderiam obter o maior lucro. Originando-se do uso da moeda, a arte de obter riquezas é geralmente considerada como estando principalmente relacionada a ela e como sendo a arte que produz riquezas e fortunas, tendo que considerar como elas podem ser acumuladas. De fato, muitos assumem que riquezas são apenas uma quantidade de moedas, porque as artes de obter riquezas e o comércio varejista estão relacionadas à moeda. Outros afirmam que o dinheiro cunhado é apenas uma farsa, uma coisa não natural, mas apenas convencional, porque, se os usuários substituem outra mercadoria por ele se torna sem valor, e porque ele não é útil como meio para qualquer uma das necessidades da vida. E, de fato, aquele que é rico em moedas muitas vezes pode estar precisando de comida necessária. Mas como isso pode ser riqueza da qual um homem pode ter uma grande abundância e, ainda assim, perecer de fome, como Midas na fábula, cuja insaciável oração transformou tudo que lhe era servido em ouro? Portanto, os homens buscam uma noção melhor de riquezas e da arte de obter riquezas do que a mera aquisição de moedas, e estão corretos. Pois riquezas naturais e a arte natural de obter riquezas são coisas diferentes. Em sua forma verdadeira, elas fazem parte da administração de um lar. Enquanto o comércio varejista é a arte de produzir riquezas, não de todas as formas, mas por meio da troca. E acredita-se que esteja relacionada à moeda, pois a moeda é a unidade de troca e a medida ou limite dela. E não há limite para as riquezas que surgem dessa arte de obter riquezas. Assim como na arte da medicina não há limite na busca pela saúde, e assim como nas outras artes não há limite na busca por seus respectivos objetivos, pois eles visam alcançar seus objetivos ao máximo, mas sempre há um limite para os meios, pois o fim é sempre o limite. Da mesma forma, nessa arte de obter riquezas, não há limite para o fim, que são as riquezas do tipo espúrio e a aquisição de riquezas. Mas a arte de obter riquezas, que consiste na administração doméstica, por outro lado, tem um limite. A aquisição ilimitada de riquezas não é sua preocupação. E, portanto, em um ponto de vista, todas as riquezas devem ter um limite. No entanto, na realidade, encontramos o oposto, pois todos os adquirentes de riquezas aumentam seu tesouro de moedas sem limite. Seção 10. E encontramos a resposta para nossa pergunta original: se a arte de adquirir riqueza é o negócio do gerente de uma casa e do estadista, ou se não é seu negócio. Ou seja, a riqueza é pressuposta por eles.
Assim como a ciência política não cria os homens, mas os retira da natureza e os utiliza, a natureza também os fornece com terra, mar ou algo semelhante como fonte de alimento. Nesta etapa, começa o dever do gerente de uma casa, que tem que ordenar as coisas que a natureza fornece. Ele pode ser comparado ao tecelão, que não precisa fazer a lã, mas usá-la e saber também que tipo de lã é boa e útil, ou má e inútil. Se não fosse assim, seria difícil entender porque a arte de adquirir riqueza é uma parte do gerenciamento de uma casa e a arte da medicina não é, pois certamente os membros de uma casa devem ter saúde, assim como devem ter vida ou qualquer outra necessidade. A resposta é que, de um ponto de vista, o dono da casa e o governante do estado têm que considerar a saúde, mas, de outro ponto de vista, não são eles, mas sim um médico. Da mesma forma, a arte do gerenciamento da casa, de um modo, e a arte subordinada, de outro modo, devem considerar a riqueza. Mas, estritamente falando, como eu já disse, os meios de subsistência devem ser providenciados antecipadamente pela natureza, pois o objetivo da natureza é fornecer alimento para o que nasce, e o alimento da prole é sempre o que sobra daquilo de onde ela foi gerada. Portanto, a arte de adquirir riqueza a partir de frutas e animais é sempre natural. Existem dois tipos de aquisição de riqueza, como eu disse. Um é parte do gerenciamento de uma casa, o outro é o comércio varejista. O primeiro é necessário e honroso, enquanto aquele que consiste em troca é justamente criticado, pois é antinatural e um modo pelo qual os homens ganham uns dos outros. O tipo mais odiado, e com maior razão, é a usura, que faz o ganho a partir do próprio dinheiro, e não do objeto natural do mesmo. Pois o dinheiro foi destinado a ser usado em troca, mas não para aumentar com juros. E esse termo juros, que significa o nascimento de dinheiro a partir de dinheiro, é aplicado à procriação do dinheiro porque a prole se assemelha ao progenitor. Portanto, de todos os modos de adquirir riqueza, este é o mais antinatural. Seção 11. Já foi dito o suficiente sobre a teoria de adquirir riqueza. Agora passaremos para a parte prática. A discussão desses assuntos não é indigna da filosofia, mas se envolver neles na prática é desprezível e cansativo. As partes úteis da aquisição de riqueza são, em primeiro lugar, o conhecimento do gado, quais são os mais lucrativos, onde e como, por exemplo, que tipo de cavalos, ovelhas, bois ou outros animais são mais propensos a dar um retorno. Um homem deve saber quais deles pagam melhor do que outros, e quais pagam melhor em lugares específicos, pois alguns se saem melhor em um lugar e outros em outro. Em segundo lugar, a agricultura, que pode ser tanto o cultivo como o plantio, e a criação de abelhas e de peixes, aves ou de quaisquer animais que possam ser úteis para o homem. Essas são as divisões da verdadeira ou adequada arte de adquirir riqueza e vem em primeiro lugar daquela que consiste em trocas. A primeira e mais importante divisão é o comércio, do qual existem três tipos: o fornecimento de um navio, o transporte de mercadorias, a exposição para venda, que, por sua vez, diferem em termos de segurança ou lucratividade. A segunda é a usura, a terceira é o serviço por contratação. Deste, um tipo é empregado nas artes mecânicas, o outro em trabalho corporal não qualificado. Existe ainda um terceiro tipo de aquisição de riqueza intermediário entre este e o primeiro ou modo natural, que é parcialmente natural, mas também está relacionado com a troca, ou seja, as indústrias que lucram com a terra e com as coisas que dela crescem, as quais, embora não produzam frutos, ainda são lucrativas. Por exemplo, o corte de madeira e a mineração em geral. A própria arte de mineração, pela qual se obtém minerais, possui muitos ramos, pois existem vários tipos de coisas escavadas da terra. Falo agora de maneira geral das várias divisões da aquisição de riqueza. Uma consideração minuciosa delas pode ser útil na prática, mas seria tedioso discorrer sobre elas com mais detalhes agora. As ocupações mais verdadeiramente artísticas são aquelas em que há menos elementos de acaso. As mais desprezíveis são aquelas em que o corpo mais se deteriora. As mais servis são aquelas em que há maior uso do corpo. E as mais desprezíveis são aquelas em que há menos necessidade de excelência. Foram escritas obras sobre esses assuntos por diversas pessoas. Por exemplo, por Charles Upário e Apolodoro Lemnio, que trataram de agricultura e plantio, enquanto outros trataram de outros ramos. Qualquer pessoa interessada nesses assuntos pode consultar suas obras. Também seria bom reunir as histórias esparsas sobre os modos pelos quais indivíduos conseguiram acumular fortuna. Tudo isso é útil para pessoas que valorizam a arte de adquirir riqueza. Há a anedota de Tales de Mileto e seu artifício financeiro, que envolve um princípio de aplicação universal, mas é atribuído a ele por causa de sua reputação de sabedoria.
Ele foi repreendido por sua pobreza, que se supunha mostrar que a filosofia não tinha utilidade. De acordo com a história, ele, por sua habilidade em observar as estrelas, sabia ainda no inverno que haveria uma grande colheita de azeitonas no próximo ano. Então, tendo um pouco de dinheiro, ele deu depósitos para o uso de todas as prensas de azeitonas em Cuyo Mileto, que ele alugou a um preço baixo, porque ninguém fez lances contra ele. Quando chegou o tempo da colheita, e muitas prensas eram necessárias de uma só vez e de repente, ele as alugou por qualquer preço que quisesse e ganhou uma quantidade de dinheiro. Assim, ele mostrou ao mundo que os filósofos podem facilmente ser ricos se quiserem, mas que sua ambição é de outro tipo. Supõe-se que ele tenha dado uma prova marcante de sua sabedoria, mas, como eu estava dizendo, seu artifício para adquirir riqueza tem aplicação universal e nada mais é do que a criação de um monopólio. É uma arte frequentemente praticada pelas cidades quando estão precisando de dinheiro. Elas fazem um monopólio dos produtos. Havia um homem da Sicília que, tendo dinheiro depositado com ele, comprou todo o ferro das minas de ferro. Depois, quando os comerciantes de seus diversos mercados vieram comprar, ele era o único vendedor, e sem aumentar muito o preço, ele ganhou 200%. Quando Dionísio ouviu isso, disse a ele que poderia levar o dinheiro embora, mas que não deveria permanecer em Siracusa, pois ele pensou que o homem havia descoberto um meio de ganhar dinheiro que era prejudicial a seus próprios interesses. Ele fez a mesma descoberta que Tales. Ambos conseguiram criar um monopólio para si mesmos. E os estadistas também devem conhecer essas coisas, pois um estado muitas vezes precisa tanto de dinheiro e de dispositivos para obtê-lo quanto uma casa, ou até mais. Portanto, alguns homens públicos se dedicam inteiramente às finanças. Seção 12. Da administração doméstica, vimos que há 3 partes, uma é o governo de um mestre sobre escravos, que já foi discutido, outra de um pai e a terceira de um marido. Vimos que um marido e um pai governam sobre a esposa e os filhos, ambos livres, mas o governo difere, o governo sobre os filhos sendo um governo real, sobre a esposa um governo constitucional. Pois, embora possa haver exceções à ordem da natureza, o homem é, por natureza, mais apto para o comando do que a mulher, assim como o mais velho e maduro é superior ao mais jovem e imaturo. Mas na maioria dos estados constitucionais, os cidadãos governam e são governados por turnos, pois a ideia de um estado constitucional implica que as naturezas dos cidadãos são iguais e não diferem em nada. No entanto, quando um governa e outro é governado, nos esforçamos para criar uma diferença de formas exteriores e nomes e títulos de respeito, o que pode ser ilustrado pelo ditado de Amase sobre sua bacia para os pés. A relação do homem com a mulher é desse tipo, mas lá a desigualdade é permanente. O governo de um pai sobre seus filhos é real, pois ele governa em virtude do amor e do respeito devido à idade, exercendo uma espécie de poder real. E, portanto, Homero chamou apropriadamente Zeus de pai dos deuses e dos homens, porque ele é o rei de todos eles. Pois um rei é o superior natural de seus súditos, mas ele deve ser do mesmo parentesco ou tipo que eles, e essa é a relação do mais velho e do mais jovem, do pai e do filho. Seção 13. Assim, fica claro que a administração doméstica se preocupa mais com os homens do que com a aquisição de coisas inanimadas e com a excelência humana, mais do que com a excelência da propriedade, que chamamos de riqueza, e com a virtude dos homens livres, mais do que com a virtude dos escravos. Pode-se, de fato, levantar a questão se há alguma excelência em um escravo além e acima de qualidades meramente instrumentais e ministeriais, se ele pode ter virtudes como temperança, coragem, justiça e outras, ou se os escravos possuem apenas qualidades corporais e ministeriais. E, qualquer que seja a forma como respondemos à pergunta, surge uma dificuldade, pois, se eles têm virtude, em que se diferenciarão dos homens livres? Por outro lado, uma vez que eles são homens e participam do princípio racional, parece absurdo dizer que eles não têm virtude. Uma questão similar pode ser levantada sobre mulheres e crianças, se elas também têm virtudes. Uma mulher deve ser temperante, corajosa e justa, e uma criança deve ser chamada de temperada, intemperada, ou não? Em geral, podemos perguntar sobre o governante natural e o súdito natural, se eles têm as mesmas ou diferentes virtudes. Pois, se uma natureza nobre é igualmente exigida em ambos, porque um deles sempre deve governar e o outro sempre ser governado. Também não podemos dizer que esta é uma questão de grau, pois a diferença entre governante e súdito é uma diferença de tipo, o que a diferença de mais e menos nunca é. No entanto, como é estranha a suposição de que um deles deve ter virtude, enquanto o outro não.
Pois, se o governante for intemperante e injusto, como poderá governar bem? Se o súdito for licencioso e covarde, certamente não cumprirá seu dever. É evidente, portanto, que ambos devem ter uma parcela de virtude, mas variando conforme os súditos naturais também variam entre si. Aqui, a própria constituição da alma nos mostrou o caminho. Nela, uma parte naturalmente governa e a outra é sujeita, e a virtude do governante, que afirmamos ser diferente da do súdito, uma sendo a virtude da parte racional e a outra da parte irracional. Agora, é óbvio que o mesmo princípio se aplica de forma geral e, portanto, quase todas as coisas governam e são governadas de acordo com a natureza. Mas o tipo de governo difere. O homem livre governa o escravo de uma maneira diferente daquela em que o homem governa a mulher ou o adulto governa a criança. Embora as partes da alma estejam presentes em todos eles, elas estão presentes em diferentes graus. Pois o escravo não tem faculdade deliberativa alguma. A mulher tem, mas sem autoridade, e a criança tem, mas é imatura. Assim, deve-se supor necessariamente que também seja assim com as virtudes morais. Todos devem participar delas, mas apenas de maneira e grau que são necessários para o cumprimento de seus deveres. Portanto, o governante deve ter a virtude moral em perfeição, pois sua função, tomada absolutamente, exige um mestre artífice, e o princípio racional é tal artífice. Os súditos, por outro lado, requerem apenas aquela medida de virtude que é apropriada a cada um deles. Claramente, então, a virtude moral pertence a todos eles. Mas a temperança de um homem e de uma mulher, ou a coragem e a justiça de um homem e de uma mulher, não são, como Sócrates afirmou, a mesma coisa. A coragem de um homem é demonstrada comandando, a de uma mulher está em obedecer. Isso se aplica a todas as outras virtudes, como será visto com mais clareza se as examinarmos em detalhes, pois aqueles que afirmam geralmente que a virtude consiste em uma boa disposição da alma ou em agir corretamente, ou coisas do tipo, apenas se enganam. Muito melhor do que tais definições é o modo de falar deles, que, como Gorgias, enumeram as virtudes. Todas as classes devem ser consideradas com atributos especiais. Como o poeta diz das mulheres, o silêncio é a glória de uma mulher, mas essa não é igualmente a glória do homem. A criança é imperfeita e, portanto, é óbvio que sua virtude não é relativa apenas a si mesma, mas ao homem perfeito e ao seu professor, e de maneira semelhante, a virtude do escravo é relativa a um mestre. Agora, determinamos que um escravo é útil para as necessidades da vida e, portanto, ele obviamente exigirá apenas tanta virtude quanto o impedirá de falhar em seu dever por covardia ou falta de autocontrole. Alguém vai perguntar se o que estamos dizendo é verdade. A virtude não será necessária também nos artesãos, pois eles muitas vezes falham em seu trabalho por falta de autocontrole? Mas não há uma grande diferença nos dois casos. Pois o escravo compartilha da vida de seu mestre. O artesão está menos intimamente ligado a ele e só alcança a excelência na medida em que se torna um escravo. O tipo inferior de mecânico tem uma escravidão especial e separada. E enquanto o escravo existe por natureza, o mesmo não ocorre com o sapateiro ou outro artesão. É evidente, então, que o mestre deve ser a fonte de tal excelência no escravo, e não apenas um possuidor da arte de domínio que treina o escravo em seus deveres. Portanto, estão enganados aqueles que nos proíbem de conversar com escravos e dizem que devemos empregar apenas o comando, pois os escravos precisam ainda mais de admoestação do que as crianças. Tanto sobre este assunto, as relações de marido e mulher, pai e filho, suas respectivas virtudes, o que em sua interação um com o outro é bom e o que é mal, e como podemos buscar o bem e evitar o mal, terão que ser discutidos quando falarmos das diferentes formas de governo. Pois, uma vez que cada família é parte de um estado, e essas relações são partes de uma família, e a virtude da parte deve ter em consideração a virtude do todo, mulheres e crianças devem ser educadas com vista à Constituição, se supusermos que as virtudes de cada uma delas fazem alguma diferença nas virtudes do estado. E elas devem fazer uma diferença, pois as crianças crescem para se tornarem cidadãos, e metade das pessoas livres em um estado são mulheres. Sobre esses assuntos, já foi dito o suficiente. Do que resta, vamos falar em outro momento. Considerando, então, nossa presente investigação como concluída, faremos um novo começo. E, primeiro, vamos examinar as várias teorias de um estado perfeito.